O meu nome é Vergina e eu vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Vergina, eu tenho 41 anos, né? Tenho 12 irmãos, né? Na verdade 11 comigo. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe veio falecer. E o meu pai, pelo fato de não poder cuidar das meninas, ele nos deu as meninas. E eu fui para Belém, né? Eu nasci no interior do Pará, em Irituia. E ele me deu para uma família em Belém, onde eu fui morar com eles. Só que eu fui para uma casa onde lá aconteceram várias situações comigo, né? Eu passei situações muito difíceis lá, eu fui agredida, eu passei por uma situação que eu fui molestada, né? Então aquilo veio trazer muitos traumas para a minha vida. E aí eu fiquei lá, eu era agredida porque eu fui morar com essa família, eu não era filha, né? Eu era praticamente uma escrava, digamos assim, porque eu tinha que fazer trabalhos de adultos, né? Trabalhar mesmo, pesado, não tive minha infância. Eu era agredida até hoje, eu tenho cicatrizes no meu corpo, né? Das agressões as quais eu sofri naquela casa, com aquela família. Agressão, né? Para você ter uma ideia, teve uma situação, imagina uma criança, né? Ter que fazer as coisas e não é igual um adulto quando faz as coisas. E nesse dia ela pediu para que eu fosse limpar as fezes do cachorro e eu fui limpar. Só que eu não limpei direito, então nesse momento ela veio, me bateu e pegou e passou o cocô de cachorro na minha boca. Eu passei por várias situações, eu era muito agredida, ela falava que ninguém me amava, que eu não ia prestar para nada, essa era a palavra, lá na casa onde eu morava. Então as pessoas viam, relatavam, quando elas chegavam, elas me viam com o olho inchado porque eu apanhava de mangueira. E eu lembro até uma vez que chegou uma pessoa lá na casa e perguntou assim, ela pediu para me esconderem, para não me verem, porque eu havia apanhado com mangueira de molhar planta, né? Então ela me bateu tanto no rosto que eu fiquei com o meu rosto veio para fora, assim, o meu olho. Então eu fiquei muito deformada e ela disse: olha, você vai falar que você caiu, porque se você falar que você apanhou, eu vou fazer pior com você. E aí eu fazia isso, então passei por muitos anos, muitas agressões, eu era batida minha cabeça na parede, eu era jogada no chão, eu era chutada. Todo esse tipo de agressão acontecia comigo. Além de ser agredida fisicamente, eu também era agredida verbalmente. Falava: você não é amada, você não vai prestar para nada, você não vai ser ninguém, tua família não te ama, ela te deixou. E eu fui criando aquilo, teu pai ele te odeia. Eu disse: realmente, meu pai ele me odeia. E eu odeio o pai, eu odeio Deus. Então eu passei por situações muito difíceis. Eu tinha vontade de comer certas coisas e eu não podia comer. Eu via todo mundo comendo e eu não podia comer porque eu estava ali, eu não era filha, Então eu passei assim, situações terríveis, Tirando, como eu falei, que foi uma que marcou muito, foi a questão de eu ser molestada, eu não entendia. Depois, quando eu cresci, que eu vim entender isso, eu falei: cara, que isso que aconteceu na minha vida? Então, para mim foi terrível esse momento. Então, aí quando foi em 94, eu estava com 14 anos. E eu lá passando toda essa situação difícil na casa. Então, essa casa, eles eram uma família muito rica, E eles tinham várias secretárias. E uma delas mudou, saiu, aí eles contrataram outra secretária. E essa que chegou lá na casa, ela se deparou com a minha situação, ela se comoveu comigo, porque todos que iam lá viam, mas não se metiu. E ela disse: eu vou tirar você daqui. Aí eu falei: como você vai me tirar? Eu já com 14 anos, passando toda essa situação que você pode imaginar. E eu falei: mas como que você vai me tirar daqui e tal? Ela falou: não, a gente vai dar um jeito. Enfim, ela marcou com uma outra pessoa que foi na casa. Eu fui lá receber essa pessoa no portão, tudo isso escondido, parece coisa de filme. E a pessoa disse: olha, eu sou a pessoa tal, eu quero que quando você sair da sua casa, você vai sair no horário da sua escola e você vai me encontrar. Relatando, eu era matriculada numa escola, mas eu não ia para a escola, eu não estudava porque ela não deixava. Eu ia uma vez ou outra para a escola.
Então, essa secretária que morava na casa, que veio trabalhar lá, ela me chamou para nós irmos, para me fugir desse lugar. E eu fiquei com medo, digo, eu não vou conseguir, quem sou eu não sou nada, eu não vou conseguir essa família aqui e tal, eles são ruins, mas pelo menos eu tenho onde dormir, presa, eu estava com a minha mente presa. E aí ela me combinou comigo, né, e com mais essa outra senhora, e elas vieram, marcaram e elas me sequestraram, na verdade, dessa casa, quando eu tinha 14 anos. E eu fiquei lá em Belém, no Pará, né? Eu era procurada em todos os programas de televisão, lá como eu tinha fugido e tal, mas ninguém sabia da minha história. Porque até então eu acredito que a dona estava com muito medo, né? De eu falar algo que talvez aconteceu lá. E, enfim, ela me tirou de lá dessa casa com 14 anos, eu fiquei lá em Belém, escondida lá em Marituba. Fiquei 3 meses isolada numa casa que eu não podia sair. Porque a recompensa naquela época era como se fosse hoje R$1.000, né? E quem não queria, né? Então eu fiquei escondida. Então, quando chegou um certo tempo lá, depois de 3 meses, eu falei, a partir de hoje eu vou sair daqui, eu não posso mais continuar aqui. Então, a mulher que me ajudou a sair de lá, ela disse, eu tenho uma amiga minha lá em Macapá, que ela está precisando de uma babá para ir para lá. E então eu vim para cá, para Macapá, né? Para ser essa babá, sem conhecer, sem entender nada. Né? Mas já vi que já era o propósito de Deus de eu estar aqui, né, em Macapá. E eu vim para cá. Quando eu cheguei em Macapá, eu vim para trabalhar de babá na casa da Dona Neida. Eu quero até citar o nome dela, que ela foi pessoa extraordinária na minha vida, Dona Neida. Ela me tratou totalmente diferente da realidade que eu vivia lá. Eu nem sabia o que era amor, porque tinha passado por tanta situação, mas ela me ensinou, me ajudou muito. Foi uma mãezona para mim, a mãe que eu não tive, Dona Neida. Né? Então, passando a casa da Dona Neida, que eu vim morar com ela para ser babá, passava 2 casas, a casa do meu esposo, pastor Denis, que eu conheci. Nós nos conhecemos com 15 anos, só que nós éramos só amigos, muito amigos, nós saíamos juntos, brincávamos, éramos amigos. Né? E quando foi com 18 anos, nós nos juntamos, né? Nós não conhecíamos Jesus, meu esposo também com seus traumas ali, de família e tal, nós não conhecíamos e nós fomos morar juntos na casa dele e passamos a morar. Então, vivi momentos muito complicados no nosso relacionamento, porque nós não conhecíamos Jesus, eu era uma mulher muito amargurada, uma mulher muito traumatizada, uma mulher muito estressada, agressiva devido a todas as coisas talvez que aconteceram, né? Eu acredito. Então, nós ficamos juntos, passamos por situação. Quando foi em 2007, finalmente aconteceu algo extraordinário na nossa vida, né? O meu esposo conheceu Jesus através da irmã Jaqueline lá na Amazônia Celular, onde ele trabalhava. Ela falou de Jesus para ele, porque ele relatou, né, o nosso relacionamento, como estava, tudo conturbado, como nós estávamos na nossa vida. E aí ele conversou com ela, falou, olha, existe uma pessoa tão especial, Jesus, ele pode mudar a tua história. Pode mudar a tua história, Denis. E começou a falar de Jesus para ele. Aí ele chegou em casa. E eu, gente, vocês não podem imaginar, uma mulher horrível, amargurada, cheia de ódio, cheia de traumas, revoltada. E eu chego no meu trabalho, aí quando eu chego em casa, meu esposo está ouvindo aquela música. Olha pra mim, porque eu preciso do teu olhar. Aí eu olhei e disse, o que é isso que o Denis está escutando aqui? Aí já veio aquele ódio dentro de mim, porque eu estava cheia, né? Mas não de Deus. Então, eu disse, o que é isso que você está ouvindo aí? Aí ele pegou e falou, não, eu ganhei esse CD aqui da irmã Jaqueline. Pode parar com esse negócio. Eu não quero saber esse negócio de Deus, que Deus não existe, porque se Deus existisse, a minha vida não tinha conseguido acontecer. E saí fora. E fiquei com aquele negócio dentro de mim, né? E aí, tá, passou, aí depois ele veio de novo e a Jaqueline evangelizando ele. Ele falou, eu vou numa célula. Eu disse, eu não vou. Tu vai, mas eu não vou em célula nenhuma. O que é isso? Que negócio de célula? Eu acho que tu tá até afim dela, né? Eu não vou para célula nenhuma. Enfim, aí ele falou da célula, eu fui nessa célula. Queridos, quero falar algo para você. A célula é um divisor de água na nossa vida. Quando eu cheguei lá, o que eu recebo? Abraço. O que eu recebo? Seja bem-vinda. Nós amamos você. E isso marcou a minha história. E aí eu fui começar a conhecer. Na quarta vez que nós fomos para a célula, nós fomos para a igreja.
Eu lembro até hoje o que estava sendo pregado. O pastor Luiz estava pregando sobre os 3 batismos, no Espírito Santo, né, nas águas e no fogo, esses 3. E eu disse, meu Deus, eu vim para essa igreja e vão me queimar aqui, o que é isso que está acontecendo? Pensando, né, enfim. Então aquele dia marcou, nós fomos lá na frente, eu e meu esposo, fui levada pelo Espírito e aceitei Jesus. Hoje eu estou aqui servindo a Deus. Então, queridos, eu vivia com os meus traumas, ainda tinha. O discipulado me ajudou muito, né? Foi um divisor de água na minha vida. Jesus, né? O encontro com Deus, meu Deus do céu. A célula que eu continuei indo. Então as coisas começaram a acontecer muito rápido na nossa vida, né? Eu simplesmente assim conheci, meu Deus, o Senhor realmente existe, o Senhor nunca me deixou, sabe? Eu descobri um pai, eu recebi um pai na minha vida, que eu não tinha alguém que se importava comigo. E aí eu fui ver o meu valor, e eu vivia ainda um pouco com os meus traumas, ficava preocupada com o passado, porque eu tinha sido molestada, o que tinha acontecido, os traumas. Quando foi um certo dia, Deus falou assim para mim, eu chorando, falando, me resmungando, Ele disse assim, filha, você tem 2 escolhas. Ou você caminha e pega essa sua história como um grande testemunho para você ajudar as pessoas, ou você fica parada no tempo aí, como uma derrotada, como uma frustrada que você não é. Porque você recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, esse Espírito que transforma a sua vida, porque você está com a natureza agora de Deus na sua vida. E aquilo foi um divisor de água, eu acordei, eu disse, é verdade, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E daí, queridos, eu tomei essa decisão. Então hoje, eu estou aqui. Eu sou uma pastora de rede, juntamente com meu esposo Denis. Nós cuidamos lá do Novo Horizonte. Eu tenho ajudado pessoas. Quantas jovens têm chegado comigo, eu tenho contado a minha história. Elas olham, mas a senhora está aqui como pastora. Eu falei, filha, escolha. Ou você caminha, você vence seus traumas, porque você tem um Deus que é poderoso, que pode transformar a sua vida, ou você vai ficar lá atrás se resmungando. Querida, você recebeu Jesus, você tem a plenitude. E eu tenho ajudado tantas pessoas assim, e eu me sinto honrada porque eu me encontrei com o Senhor. E hoje eu sei onde era o meu lugar. Tudo que aconteceu tem um propósito. Nada na sua vida, querida, queridos, é à toa. Deus, Ele tem propósitos poderosos. Não desista de você, porque Deus não desistiu de você. Por isso que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por você, porque você é tão precioso, um valor inestimável. E hoje eu estou aqui, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e ainda vai fazer, em nome de Jesus. E o que você acabou de escutar foi um pouco sobre mim.